Ao vivo e em cores, um grande abraço a você, amigo ligado conosco aqui dentro do Toque de Bola. E o Asa, como tem sido ao longo de todos os jogos do retorno, os jogos de volta deste Campeonato Brasileiro da Série B, perdeu mais uma partida jogando dentro de casa contra a equipe do América de Natal, desta feita o placar de 2-1. E agora restam 8 partidas para a equipe do Asa tentar escapar do rebaixamento. Ou seja, ele tem 23 pontos, precisa de mais 21 para fazer 44 e não depender de ninguém. Então, se ele tem 8 jogos, ele precisa de 7 vitórias. 7 vezes 3, 21. 21 com 23, 44. Só que para ele conseguir 7 vitórias, o rendimento da equipe dentro do campo, ou seja, o índice de aproveitamento nestas 8 partidas tem que ser, amigo, de 78%. 78%. O Palmeiras, que é o primeiro colocado e que é o virtual campeão desta Série B, não tem este índice de aproveitamento. E aí, você querer que o Asa, com o futebol que tem apresentado, consiga este resultado, consiga este fenômeno, é você acreditar em milagres, é você acreditar em Papai Noel, na Branca de Neve, nos 3 porquinhos e por aí vai. Eu me dou ao direito de, à luz dos números, não acreditar. E gostaria que esse time desse uma resposta a nós da imprensa que não acreditamos, ao torcedor que não acredita. Mas dentro do campo a gente não vê motivação, a gente não vê condições de haver essa reversão da situação. Eu já falei outro dia aqui e volto a repetir. O Asa, ele virou o fio dentro da competição. Depois que você vira o fio e com essa sequência interminável de erros que aconteceram durante todo o campeonato, que não vale mais a pena voltar aqui a bater, a martelar, a dizer quem foi, quem não foi, como foi, mas enfim, tudo isso contribuiu para esta situação. E está colocando a cada derrota, a cada jogo que passa, uma responsabilidade que pesa, mas pesa muito sobre os ombros dos jogadores. Não me digam que estes atletas entram em campo para jogar qualquer partida que seja em condições normais de temperatura e pressão. Não, amigo. Eles entram com o psicológico arrasado, abatido. Eu tenho certeza que cada jogador, quando vai chegando o momento da partida, lá no íntimo, dentro dele, já fica pensando, meu Deus, será que é hoje mais uma derrota? Será que a gente vai tomar de novo um gol no comecinho do primeiro tempo? Será que vai ser mais uma goleada? O que é que vai acontecer? Será que eu vou perder um gol cara a cara? Será que eu vou fazer um pênalti no adversário? E a minha família em casa, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer para minha mulher, para o meu pai, para minha mãe que está longe, para meus pais que estão longe lá, fora de Alagoas? E a minha carreira, será que vai ficar com esse carimbo de jogador rebaixado de série? Tudo isso passa na cabeça do atleta. E este reflexo desse peso enorme, dessas toneladas de responsabilidade que estão depositadas nos ombros dos jogadores, isso tem um reflexo dentro do campo. O cara fica mais nervoso, o cara reclama mais da arbitragem, o cara perde um gol feito, o cara faz um pênalti bobo, um pênalti infantil, o cara erra um passe de 5 metros, porque o psicológico dele não está bem acomodado. E eu acho que neste momento a diretoria e comissão técnica poderiam tirar este peso, tirar esta responsabilidade dos atletas, apesar de saber que eles ganham para jogar bem, para conseguir vitórias, mas há momento para tudo. Há momento de plantar, há momento de colher, todos sabemos disso. Então, eu, diretor do Asa, eu, comissão técnica do Asa,
resolveria esse problema dizendo: pessoal, olhe, a diretoria já entendeu, a torcida já aceitou, nós estamos rebaixados para a Série C, não vamos mais cobrar de vocês vitórias a qualquer custo, resultados a qualquer custo. Relaxem, relaxem. Quem não concordar com o posicionamento da diretoria pode se apresentar, a gente já começa a conversar uma rescisão de contrato, uma saída honrosa do clube, mas a gente quer que fiquem aqui jogadores que entrem no campo leves como plumas, que não entrem tentando reverter essa situação que é praticamente irreversível. Então, entrem calmos, como se vocês estivessem jogando uma pelada de final de ano, pode dar chapéu no adversário, pode tentar fazer gol de placa, pode fazer jogo de 2 toques, se tomar gol não tem problema, porque a gente vai cumprir tabela, então cada um procure fazer o seu melhor, mas não se preocupem mais em tirar o Asa da zona do rebaixamento, porque nós já entendemos, vamos partir para um planejamento para 2014, em 2014 então a gente tenta voltar para a Série B. Acho que de repente, não significa que isso aqui é uma fórmula de bolo, que no futebol não existe fórmula pronta, mas de repente o cara se sentiria até aliviado e sem esse peso, sem essa pressão, ele não errasse mais um gol na pequena área, deixasse de cometer um pênalti infantil, tivesse coragem para dar um passe de 40, 50 metros, e aí quem sabe até sem essa pressão toda, o resultado começasse a aparecer, porque a pressão já foi mais do que provada, está provada aí com os resultados da equipe do Asa, talvez a campanha mais desastrosa de toda a história do Asa em todos os campeonatos. Posso até estar enganado porque não tenho estes números à mão no momento, mas não deixa de ser uma campanha desastrosa. Então, de repente, se alivia esse peso, o resultado poderia até acontecer e aí manter-se-ia esta situação até o final da competição. Este é o meu pensamento. Não significa dizer que você seja obrigado a concordar comigo, que a diretoria do Asa vá atuar dessa forma. A democracia é isso. O livre convívio das pessoas que pensam diferentes, se respeitam e não precisam brigar, não precisa ficar com raiva, não precisa fazer beicinho, não precisa mandar para aquele canto, porque é assim, o mundo é assim. E outra coisa, eu sei que o diretor do Asa não tem mais nada para explicar, o jogador do Asa não tem mais nada para explicar, treinador do Asa não tem mais nada para explicar, porque todas as possibilidades de explicação, todas as, entre aspas, desculpas já foram dadas. Agora, eu achei assim uma coisa muito deselegante, mas muito deselegante mesmo, não ter a presença do técnico na entrevista coletiva. Nem que fosse para ele dizer: meus amigos, eu estou aqui em respeito a vocês, em consideração a vocês, e eu não tenho mais nada o que dizer. Tudo que tinha de ser dito já foi dito. Eu não tenho mais palavras para explicar essa situação. Agora, simplesmente você deixar o pessoal de imprensa na sala de imprensa esperando e aparece lá o assessor de imprensa só para dizer que não vai ter coletiva, meu Deus do céu. E aí? Eu só falo quando as coisas estão boas? Eu só falo quando as coisas estão às mil maravilhas? Eu só posso ouvir elogios? Eu só quero falar quando a torcida está feliz? Eu só quero falar no bom momento? Não é assim que a banda toca. Você fala no bom momento, você recebe o aplauso no bom momento, mas no momento de dificuldade, você também precisa dar uma explicação. Você também precisa saber ouvir aquela crítica mais contundente, que, repito, não é feito a pessoas. A crítica mais contundente, ela é feita em cima de tema, em cima de situação, em cima de momento, em cima de erros e acertos. Assim seria muito bom, seria ótimo, maravilhoso. Só
imprensa para aplaudir, só imprensa para bater palma. E outra coisa que tem que se levar em consideração é que a imprensa, ela é o elo entre o clube e o torcedor. Quando o repórter está ali na sala de imprensa, ele está querendo levar a palavra do clube, a satisfação do clube, a explicação do clube através de seus prepostos para o torcedor, porque o torcedor não pode estar lá na sala de imprensa fazendo perguntas. Então, no momento em que você deixa de fazer a entrevista coletiva, você deixa de dar uma satisfação a quem? Ao seu cliente. E o seu cliente tem que ser tratado com dignidade, tem que ser tratado com respeito, tem que receber todas as informações possíveis e necessárias para que ele, no momento de ira, ele tenha essa situação acalmada. Ele tem uma palavra. Então, não foi uma boa atitude essa de cancelar essa coletiva. Agora, você imagina de repente, se monta-se uma entrevista coletiva e ninguém, absolutamente ninguém da imprensa aparece. Como se sentiria a pessoa escalada para dar entrevista? Qual seria a reação dessa pessoa? Claro que a pessoa iria se sentir totalmente desprestigiada, totalmente desrespeitada. Ia pensar, pô, eu não sou ninguém, eu não sou importante. Vim para cá e os caras deram as costas para mim. Será que as pessoas do ASA ficariam satisfeitas se marcassem uma entrevista coletiva e os repórteres não aparecessem para fazer as perguntas, para levar a voz dos representantes do ASA para o seu torcedor? Então é bom pensar muito bem antes de tomar essas atitudes que eu considero inocentes. Eu considero uma atitude dessa uma atitude inocente e uma atitude que demonstra, sobretudo, inexperiência. Tinha que ter alguém no clube para dizer, não, vai lá, nem que seja para dizer que não tem nada para dizer. Que a gente sabe que ninguém no ASA mais tem explicação para nada. Então, é preciso que essas coisas fiquem muito bem paradas, porque o ASA não é mais aquele ASA dos anos 1970, dos anos 1980, hoje é um novo ASA. Vejam o patrocínio que o ASA estampa na camisa que usa nos jogos, isso aí já é uma sinalização de quem é o ASA neste milênio, quem é o ASA no século XXI. Então, a gente considera o ASA um time grande, um time gigante, e que, portanto, tem que ter atitudes de time grande, atitudes de time gigante e não atitudes de time pequeno. E aqui, repito, não vai nenhuma ofensa, nenhuma palavra dirigida, mesmo que de forma indireta, para A, B ou C. Eu estou falando do ASA instituição, eu estou falando de imprensa instituição e os dois lados têm que se respeitar, porque a imprensa, repito, está no meio do caminho entre o clube e o cliente, que é o torcedor. Desculpem, mas é o que penso. Um grande abraço a vocês. Continue com os craques do Timaço Show de Bola e o Toque de Bola. Boa noite.